que vem depois do capitalismo? Neste vídeo, exploramos 10 maneiras pelas quais o mundo poderia se transformar radicalmente, desde economias governadas por inteligência artificial até novas formas de valor, propriedade e trabalho. Isso não é ficção científica. Já está começando. 1. Poderíamos viver em uma sociedade pós-escassez em um futuro onde o capitalismo chega ao fim? Poderíamos nos mover em direção a uma sociedade pós-escassez, onde os recursos básicos que as pessoas precisam para sobreviver e prosperar são tão abundantes e eficientemente gerenciados que se tornam efetivamente gratuitos. Isso não significaria suprimentos infinitos, mas sim que tecnologias avançadas como automação de inteligência artificial, fabricação molecular e energia renovável produziriam bens e serviços mais rapidamente, mais baratos e de forma mais sustentável do que nunca. O sistema econômico mudaria de um focado em competição e lucro para um centrado em acesso, equidade e suficiência. A transição provavelmente começaria com avanços tecnológicos rápidos, eliminando a necessidade de mão de obra humana na maioria dos processos de produção. Sistemas de inteligência artificial gerenciariam tudo, desde a agricultura até a manufatura, otimizando cadeias de suprimentos e uso de recursos sem supervisão humana. A energia renovável, particularmente a infusão solar, pode tornar a energia praticamente ilimitada e gratuita. Com essas bases estabelecidas, alimentos, moradia, transporte, saúde e até educação poderiam ser produzidos em massa e distribuídos universalmente a quase nenhum custo. Os efeitos positivos poderiam ser extraordinários. A pobreza, fome e desabrigados poderiam desaparecer. As pessoas não precisariam mais trabalhar para sobreviver, podendo focar em criatividade, relacionamentos ou autoaperfeiçoamento. A inovação prosperaria com recursos liberados das restrições do mercado. A competição por bens escassos poderia desaparecer, substituída por colaboração e abundância compartilhada. Mas existem desafios sérios a considerar. Mesmo em um mundo de abundância, questões de poder e acesso não desaparecerão automaticamente. Quem controla as redes de distribuição? Se a inteligência artificial gerencia o sistema, quem a programa? E reflete os valores de quem? Se o acesso estiver vinculado ao comportamento social ou identidade digital, o risco de exclusão ou abuso permanece. Uma sociedade pós-escassez não garante justiça, a menos que os sistemas de governança sejam transparentes, responsáveis e resistentes à manipulação. Há também um impacto psicológico. Para muitos, a escassez dá estrutura à vida. O impulso para trabalhar, ganhar e competir moldou nosso senso de propósito por gerações. Remover essa estrutura poderia deixar as pessoas se sentindo sem rumo ou desorientadas. Novos frameworks para significado, propósito e contribuição precisariam surgir para ajudar os indivíduos a encontrar realização além dos papéis econômicos tradicionais. Vivendo em uma sociedade pós-escassez é uma das possibilidades mais empolgantes em um futuro pós-capitalista, mas também requer uma profunda reavaliação de como definimos valor, propósito e justiça em um mundo onde não ter o suficiente não é mais o problema. Certifique-se de ficar até o final, porque este vídeo se aprofunda na ascensão do tecnofeudalismo, renda básica universal, abuso corporativo, finalmente chegando ao fim, o mundo sem corporações e bolsas de valores, e mais. Número 2. Economias governadas por inteligência artificial descentralizadas poderiam se tornar mainstream em um futuro sem capitalismo. Economias governadas por inteligência artificial descentralizadas poderiam emergir como o modelo dominante para gerenciar recursos e serviços globais. Sem os mercados lucrativos e o controle corporativo central do capitalismo, a sociedade precisaria de uma nova forma de alocar bens, serviços e trabalho. É aqui que os sistemas descentralizados, alimentados por blockchain, registros distribuídos e inteligência artificial poderiam intervir. Em vez de depender de bancos, corporações ou governos, as pessoas poderiam interagir com redes autônomas que tomam decisões econômicas com base em algoritmos, dados e contribuições coletivas. O processo poderia começar com a insatisfação em relação às instituições tradicionais e a crescente confiança nas tecnologias descentralizadas. Conforme mais pessoas experimentam negociações peer-to-peer, criptomoedas e contratos inteligentes, sistemas maiores podem surgir em torno dessas tecnologias.
Com o tempo, a inteligência artificial poderia ser treinada para gerenciar cadeias de suprimentos, precificar recursos, prever demanda e resolver disputas com pouca supervisão humana. Essas economias não seriam controladas por uma entidade central, mas por redes de usuários e sistemas inteligentes trabalhando em sincronia. Os potenciais benefícios são enormes. Sistemas governados por inteligência artificial poderiam garantir distribuição mais justa de recursos, eliminar corrupção e se adaptar rapidamente a mudanças globais, como alterações climáticas ou movimentos populacionais. Sem visão de lucro, as decisões priorizariam sustentabilidade e saúde pública e a estabilidade a longo prazo. Os indivíduos podem ter mais liberdade para contribuir de forma criativa, em vez de buscar a sobrevivência econômica. No entanto, esse futuro também traz grandes riscos. Confiar na inteligência artificial para governar economias requer total transparência e mecanismos de segurança. Contudo, a maioria das pessoas não compreenderá totalmente o funcionamento desses sistemas. Se os algoritmos falharem ou forem manipulados, as consequências podem se propagar rapidamente por regiões inteiras. O poder pode não se deslocar para muitos, mas para poucos. Quem projeta, mantém ou influencia essas decisões de sistemas pode se tornar difícil de desafiar, pois as justificativas da inteligência artificial podem ser opacas ou muito complexas para decodificar. Há também a questão da responsabilidade. Se uma economia descentralizada tomar uma decisão que prejudique um grupo de pessoas, quem é responsável? O algoritmo? Os usuários? Ninguém socialmente. Alguns podem lutar com a perda de papéis econômicos familiares, sem chefes ou proprietários de empresas. As pessoas podem se sentir desapegadas ou céticas em relação a sistemas codirigidos sem rosto. Há também o obstáculo emocional. As pessoas podem colocar seus meios de subsistência, moradia ou cuidados de saúde nas mãos da inteligência artificial. Se o capitalismo terminar, as economias de inteligência artificial descentralizadas podem oferecer uma solução. Elas vêm com suas próprias perguntas sobre controle, justiça e o lugar da humanidade nos sistemas que constrói. Número 3. Poderíamos testemunhar o surgimento do tecnofeudalismo. Há uma possibilidade real de que o capitalismo não seja substituído por uma utopia igualitária, mas por algo ainda mais hierárquico, o tecnofeudalismo. Este cenário imagina um mundo onde os mercados capitalistas tradicionais entram em colapso, mas o poder não desaparece. Ele se consolida ainda mais nas mãos de algumas elites de tecnologia e sistemas algorítmicos. O resultado poderia se assemelhar a uma nova era feudal digital, onde os senhores não são proprietários de terras, mas proprietários de plataformas, e o controle é aplicado não por exércitos, mas por código, dados e vigilância. O processo pode se desenrolar lentamente, à medida que os governos lutam para regular tecnologias aceleradoras, e a riqueza se torna cada vez mais concentrada em mega plataformas pós-capitalistas. As funções econômicas podem mudar para ecossistemas de tecnologia privados. As pessoas podem parar de trabalhar por salários e, em vez disso, depender do acesso fornecido por infraestruturas digitais gerenciadas por inteligência artificial, como moradia, transporte ou até mesmo saúde, de propriedade de um punhado de corporações ou coletivos tecnocráticos. A moeda poderia se dissolver em créditos específicos da plataforma. Os dados pessoais podem ser negociados por serviços básicos. Em vez de serem cidadãos de nações, as pessoas se tornam inquilinos digitais de reinos tecnológicos. Um possível resultado positivo é a conveniência. A vida poderia se tornar hipereficiente. Sistemas preditivos podem antecipar necessidades antes que sejam expressas. A automação poderia proporcionar uma vida limpa e confortável a um custo mínimo ou nulo. Assumindo que se mantenha em boa posição com o sistema, a violência e o caos podem ser mínimos, substituídos por uma dependência passiva de ecossistemas digitais que cuidam de tudo. Mas os resultados negativos são profundos. Sob o tecnofeudalismo, o poder seria quase absoluto. Não haveria competição de mercado tradicional, nem liderança eleita. Não haveria verificações significativas nas entidades com o código. A dissidência seria punida com desplataformação e perda de acesso a sistemas vitais. A mobilidade social poderia desaparecer conforme as pessoas são classificadas e ordenadas algoritmicamente em castas digitais. A promessa de liberdade poderia ser substituída por dependência total, com direitos e oportunidades concedidos ou revogados por sistemas opacos que ninguém realmente entende.
a confiança na democracia pode se erodir, substituída pela lealdade a marcas ou plataformas. As pessoas podem começar a se identificar menos como cidadãos e mais como usuários. Os ricos não possuiriam terras, eles possuiriam a infraestrutura de que todos os demais precisam para sobreviver. Neste futuro, o capitalismo pode morrer não com revolução, mas com a rendição a plataformas, algoritmos e a ilusão de conforto. O desafio seria encontrar uma maneira de resistir à transformação da conveniência digital em servidão digital. Número 4. A renda básica universal poderia ser crucial para a nossa sobrevivência. Sem capitalismo, a renda básica universal, também conhecida como renda básica universal, poderia ser uma das ferramentas mais críticas para manter a sociedade estável e humana. Sem empregos tradicionais, salários ou mercados, muitas pessoas poderiam de repente se encontrar sem uma maneira clara de se sustentar. Automação e inteligência artificial provavelmente lidariam com a maior parte do trabalho, desde transporte e fabricação até ensino e até mesmo cuidados. Nesse tipo de mundo, se as pessoas não são mais necessárias para manter o sistema funcionando, o sistema tem que retribuir algo. O renda básica universal garantiria que cada pessoa receba uma renda garantida, independentemente do status de emprego, para atender necessidades básicas como alimentação, abrigo e saúde. A implementação do renda básica universal neste novo sistema seria provavelmente liderada por governos centralizados ou redes de recursos gerenciadas por inteligência artificial descentralizadas. Em vez de trabalhar por salários, os indivíduos receberiam desembolsos regulares, possivelmente na forma de créditos digitais ou tokens de acesso, que lhes permitiriam participar da economia sem produzir para lucro. O financiamento poderia vir de excedentes da produção automatizada, propriedade pública da infraestrutura de inteligência artificial ou recursos compartilhados. Os resultados positivos poderiam ser revolucionários. Com a sobrevivência não mais dependente de um emprego, as pessoas estariam livres para buscar educação, criatividade, envolvimento comunitário ou crescimento pessoal. A saúde mental melhoraria significativamente com a redução do estresse e esgotamento gerados pela insegurança econômica. As famílias poderiam ter mais tempo juntas. A dignidade de simplesmente existir, em vez de provar incessantemente o próprio valor econômico, poderia ser restaurada. Porém, há desafios também. Um sistema de renda básica universal mal implementado pode gerar inflação se bens e serviços não forem bem gerenciados, ou ressentimento se alguns sentirem que o sistema beneficia outros injustamente. Há também o risco de que grupos poderosos ou algoritmos possam controlar quem recebe quanto, transformando a renda básica em uma forma de alavancagem ou manipulação social. Alguns podem temer a perda de motivação, mas estudos iniciais indicam que as pessoas ainda buscam propósito quando têm suas necessidades básicas atendidas. Psicologicamente, isso seria uma mudança massiva. Em uma cultura que há muito tempo equipara valor com produtividade, muitos podem lutar para encontrar significado fora do trabalho. Outros poderiam prosperar de formas inéditas. 5. A era do abuso corporativo poderia finalmente acabar. Em um futuro sem capitalismo, uma das mudanças mais significativas poderia ser a desmontagem do poder corporativo e o fim do abuso corporativo generalizado. Por décadas, grandes corporações operaram com quase impunidade, envolvendo-se em práticas que priorizam lucros acima da segurança pública, bem-estar e verdade. No capitalismo, há incentivos para reduzir custos, externalizar despesas e manipular o comportamento do consumidor. As empresas podem conscientemente vender produtos inseguros, explorar o trabalho ou poluir o meio ambiente, muitas vezes com consequências mínimas, desde que beneficie seus resultados financeiros. Os funcionários dessas empresas muitas vezes se veem como bem-sucedidos e realizados, mesmo que seu trabalho contribua para um dano social generalizado e dificuldades desnecessárias. Em um novo sistema, as instituições poderiam ser reestruturadas para atender às necessidades coletivas em vez dos lucros dos investidores. A tomada de decisões poderia ser gerenciada de forma transparente por plataformas democráticas ou sistemas algorítmicos projetados para priorizar saúde, segurança e sustentabilidade a longo prazo.
Se o lobby corporativo não existisse mais, os governos seriam menos influenciados por interesses financeiros poderosos. A publicidade enganosa, que alimenta o consumo excessivo e a desinformação pública, poderia sumir à medida que o impulso para manipular as pessoas visando lucro desaparece. Indústrias prejudiciais, como aquelas que prosperam com produtos viciantes, destruição ambiental ou preços inflacionados de casas, poderiam ser totalmente eliminadas, substituídas por serviços que existem exclusivamente para atender às necessidades humanas. Os benefícios dessa mudança poderiam ser enormes. A confiança pública pode aumentar à medida que as decisões não são mais moldadas por trás de portas fechadas por corporações com interesses conflitantes. Os recursos poderiam ser direcionados para melhorar vidas em vez de inflacionar preços de ações. Saúde, educação, alimentação e moradia poderiam ser desenvolvidos e distribuídos com transparência e justiça, livres das distorções de motivos movidos pelo lucro. No entanto, eliminar as corporações não elimina automaticamente o abuso. O poder poderia simplesmente se deslocar de CEOs e acionistas para tecnocratas centralizados ou sistemas algorítmicos sem a devida supervisão. Mesmo sistemas públicos ou descentralizados poderiam replicar as mesmas injustiças sob um nome diferente. A falta de competição pode levar à estagnação e a inovação pode sofrer sem o impulso orientado pelo mercado para superar. Acabar com o abuso corporativo é possível, mas apenas se substituirmos o sistema por algo verdadeiramente mais justo, mais transparente e mais humano. Número 6. As corporações e as bolsas de valores poderiam chegar ao fim em um futuro onde o capitalismo deixasse de existir. As corporações e as bolsas de valores provavelmente estariam entre as primeiras e mais visíveis instituições a se dissolver. O processo começaria com uma mudança fundamental na forma como o valor é criado e distribuído, à medida que a inteligência artificial e a automação assumem a produção e sistemas descentralizados surgem para gerenciar recursos de forma mais equitativa. A ideia de uma empresa existir para maximizar o lucro dos acionistas poderia se tornar obsoleta sem a necessidade de investimento de capital privado ou mercados competitivos. O modelo corporativo poderia lentamente ser substituído por alternativas cooperativas, de código aberto ou gerenciadas publicamente. Com o tempo, grandes empresas poderiam ser reestruturadas em organizações autônomas descentralizadas, gerenciadas por código e entrada coletiva. Em vez de conselhos executivos, essas novas entidades não operariam para lucro, mas para atender a necessidades específicas: moradia, transporte, alimentação, energia. Otimizadas por inteligência artificial e impulsionadas pela sustentabilidade e bem-estar, não pelo crescimento, a dissolução das corporações significaria que a propriedade intelectual, patentes e sistemas proprietários poderiam ser abertos, permitindo uma inovação mais rápida e transparente com o colapso das corporações. As bolsas de valores seguiriam o mesmo caminho, não sendo mais necessárias para negociar a propriedade de empresas ou especular sobre lucros futuros. Os mercados financeiros poderiam encolher ou desaparecer completamente. O investimento poderia mudar do ganho pessoal para o bem coletivo, com recursos direcionados por sistemas de orçamento participativo, inteligência artificial pública ou redes de financiamento descentralizadas. Os resultados positivos dessa mudança poderiam ser profundos. A desigualdade econômica poderia despencar à medida que as hierarquias corporativas se dissolvem e a riqueza para de se concentrar no topo. A destruição ambiental poderia desacelerar ou reverter sem as corporações pressionando por uma expansão ilimitada. O trabalho se tornaria mais orientado para o propósito, colaborativo e focado no ser humano. Mas a transição seria turbulenta. Milhões de empregos em finanças, direito, marketing e gestão poderiam desaparecer. Cidades inteiras construídas em torno do comércio global e da infraestrutura corporativa poderiam ter dificuldades para se adaptar. Pessoas que construíram sua identidade e aspirações em torno do empreendedorismo ou liderança executiva podem se sentir perdidas em um sistema que não recompensa mais a acumulação individual.
Há também a questão da motivação e responsabilidade. Sem investidores e métricas de lucro, como os novos sistemas medem o sucesso ou impulsionam o progresso? Quem garante a transparência, qualidade e inovação em um mundo sem competição? O fim das corporações e bolsas de valores marcaria mais do que apenas a queda dos símbolos centrais do capitalismo. Seria um profundo reset cultural. Se isso leva a um mundo mais justo e livre, ou a uma luta caótica para redefinir o propósito, depende inteiramente de como gerenciamos a mudança. 7. A burocracia governamental poderia sair do controle. Se o capitalismo chegar ao fim, uma possível consequência é que a burocracia governamental poderia sair do controle. À medida que empresas privadas e organizações orientadas pelo mercado desaparecem, a responsabilidade por produzir, gerenciar e distribuir quase tudo, moradia, alimentação, saúde, transporte, educação, poderia passar para instituições públicas. Sem os controles e pressões competitivas que o capitalismo impõe sobre a eficiência e inovação, os sistemas governamentais podem se tornar ainda mais inchados, lentos e difíceis de navegar do que são agora. O processo poderia começar com a expansão de departamentos públicos para lidar com as novas responsabilidades que costumavam pertencer às corporações. Sem o motivo do lucro, as decisões seriam tomadas por comitês, órgãos reguladores ou sistemas automatizados que priorizam a justiça e a consistência em vez de velocidade ou flexibilidade. Com o tempo, camadas de procedimentos, aprovações e requisitos de conformidade poderiam se acumular. O que antes levava alguns cliques ou uma simples compra, agora pode envolver formulários, listas de espera, avaliações e coordenação entre várias agências. Existem potenciais positivos. A burocracia pode fornecer estrutura, supervisão e acesso igual, garantindo que os serviços essenciais sejam distribuídos de maneira justa e sem favoritismo. Pode criar transparência e proteger os cidadãos do abuso de poder quando devidamente gerenciado. Mas as desvantagens podem ser significativas na ausência de incentivos de mercado. Pode haver pouca pressão para otimizar as operações ou priorizar a experiência do usuário. Os cidadãos podem se encontrar esperando meses por serviços básicos, presos em uma papelada interminável que dependem de departamentos subfinanciados que carecem de clara responsabilização. A inovação pode estagnar se novas ideias forem retardadas por burocracia ou inércia institucional. Pior ainda, a burocracia poderia se tornar uma forma de poder em si mesma. Funcionários ou administradores, humanos ou algorítmicos, podem ter controle excessivo sobre quem recebe o que e quando. O acesso à saúde, moradia ou transporte poderia depender de navegar por sistemas complexos que favorecem aqueles com conhecimento interno ou alfabetização digital. Erros ou ineficiências poderiam ficar sem correção por anos, enterrados em brechas processuais ou passados entre departamentos sem uma resolução clara. As pessoas podem começar a se sentir como engrenagens em uma vasta máquina administrativa, onde o progresso é medido em conformidade em vez de resultados. A frustração e o ressentimento podem crescer se os cidadãos virem o sistema como insensível ou controlador demais. Em um mundo pós-capitalista, onde o Estado ou sistema coletivo substitui o mercado, é provável que a burocracia cresça. O desafio será evitar que esse crescimento se torne uma barreira para a própria igualdade e liberdade que tal futuro espera alcançar. Número 8. Futuros empreendedores podem decidir não iniciar negócios. Sem o capitalismo, uma consequência surpreendente pode ser que muitos empreendedores em potencial decidam não iniciar negócios. Sem um sistema orientado pelo mercado que recompensa o risco com ganho financeiro, a estrutura de incentivo central do empreendedorismo poderia começar a desaparecer. A ambição de criar uma empresa, vender produtos, acumular riqueza ou perturbar uma indústria pode não ser mais vista como necessária ou mesmo relevante em um mundo pós-capitalista onde a propriedade, o lucro e a competição se tornaram história. Os processos poderiam ocorrer de forma gradual.
À medida que a automação substitui a maioria das formas de trabalho e a sociedade se volta para a renda básica universal ou modelos de recursos compartilhados, os indivíduos podem não sentir mais a pressão econômica ou a oportunidade de construir algo para lucro. Sistemas gerenciados pelo governo ou por inteligência artificial podem fornecer bens e serviços sob demanda, deixando pouco espaço para startups oferecerem algo melhor ou mais barato. As leis de propriedade intelectual podem se tornar obsoletas e, sem investidores buscando retornos, o financiamento de novos empreendimentos pode se tornar raro ou desnecessário. Há resultados positivos para essa mudança. Com menos empresas tentando dominar os mercados, a economia poderia se tornar menos exploratória e mais cooperativa. Os recursos podem ser redirecionados para o bem-estar coletivo em vez da construção de impérios pessoais. As pessoas poderiam se concentrar em trabalhos significativos, como ciência, educação, arte ou cuidados, sem ter que transformar essas paixões em produtos ou monetizar cada habilidade. A inovação ainda poderia florescer, mas em formatos de código aberto ou colaborativos em vez de silos corporativos. No entanto, a ausência de empreendedorismo tradicional também tem potenciais desvantagens. Algumas das ideias mais transformadoras do mundo, de smartphones à energia limpa, originaram-se com indivíduos ou pequenas equipes desafiando o status quo com uma visão ousada. Podemos caminhar para um futuro onde aspirantes a visionários como o próximo Steve Jobs, Jeff Bezos ou Sam Walton não tenham os meios para construir empresas ou criar os produtos que moldam nossas vidas. Sem a motivação pessoal para construir algo, a sociedade poderia perder um motor-chave de inovação. A criatividade pode se tornar mais burocrática, com projetos aprovados por comitês ou gerenciados por inteligência artificial, reduzindo a espontaneidade e diversidade ao resolver problemas. Há também um lado emocional. Para muitos, empreender não se trata apenas de dinheiro. É sobre identidade, legado e propósito. Em um mundo sem startups, pessoas que antes prosperavam com o desafio de criar algo do nada, poderiam se sentir sem direção. A emoção de apresentar uma ideia, formar uma equipe e trazer uma visão à vida poderia ser substituída por formas de contribuição mais estruturadas e menos arriscadas. Se o capitalismo desaparecer, o empreendedorismo não necessariamente desaparecerá, mas poderia ser radicalmente transformado. Se isso leva a mais liberdade ou menos realização, depende de como redefinimos o que significa construir algo valioso. 9. A propriedade privada pode se tornar cada vez mais rara. Em um futuro sem capitalismo, a propriedade privada poderia gradualmente desaparecer à medida que a sociedade transita para modelos de administração coletiva e sistemas descentralizados de gestão de recursos. A ideia de possuir terras, veículos, ferramentas ou até mesmo propriedade digital pode ser substituída por acesso compartilhado, uso cooperativo ou distribuição gerenciada algoritmicamente com base na necessidade em vez de riqueza. Essa mudança não aconteceria da noite para o dia, ela se desdobraria em etapas, provavelmente começando com necessidades como moradia, transporte e infraestrutura, onde a propriedade centralizada historicamente criou uma profunda desigualdade. O processo poderia ser acelerado por poderosos sistemas de inteligência artificial capazes de alocar recursos de maneira eficiente, reduzir o desperdício e combinar oferta com demanda em tempo real. Em vez de possuir um carro, os indivíduos poderiam convocar veículos autônomos de uma rede compartilhada. Em vez de comprar uma casa, as pessoas poderiam morar em moradias modulares inteligentes, dinamicamente atribuídas com base na localização, tamanho da família ou preferências pessoais. Plataformas digitais governadas por algoritmos transparentes poderiam substituir completamente os proprietários, bancos e desenvolvedores privados. Um dos resultados mais positivos seria a redução da disparidade econômica quando a propriedade não estiver mais vinculada ao privilégio ou herança. Todos poderiam ter acesso igualitário às necessidades essenciais da vida. A falta de moradia, a insegurança habitacional e a dívida poderiam desaparecer à medida que a moradia se torna um direito garantido, não uma mercadoria.
Uma sociedade construída em torno do acesso, em vez da propriedade, poderia ser mais sustentável, com menos recursos presos em mãos privadas e mais sendo reciclados, reutilizados e redistribuídos. Mas essa visão vem com compensações. Para muitos, a propriedade está ligada à autonomia, estabilidade e identidade. Uma casa não é apenas um abrigo, é um símbolo de controle e pertencimento. Perder a capacidade de possuir propriedade pode parecer como perder a agência. As pessoas podem lutar com a ideia de que nada é verdadeiramente delas, especialmente se o acesso é determinado por sistemas que elas não projetaram ou votaram. O apego emocional a objetos, lugares ou terras pode entrar em conflito com algoritmos utilitários que priorizam a eficiência sobre o sentimento. Há também o perigo de excesso. Se sistemas centralizados, humanos ou de inteligência artificial controlam o acesso a tudo, questões sobre liberdade, privacidade e justiça tornam-se críticas. As pessoas ainda se sentiriam seguras em um mundo onde tudo é emprestado e nada é permanente? Com o desaparecimento da propriedade privada, a sociedade terá que redefinir os significados de segurança, sucesso e legado. A mudança poderia promover uma equidade sem precedentes ou gerar novas tensões sobre controle, identidade e o valor de possuir em um mundo construído com base no compartilhamento. 10. Anúncios corporativos poderiam ser substituídos por propaganda governamental. Em um futuro onde o capitalismo chega ao fim, uma grande mudança poderia ser o desaparecimento da publicidade corporativa e sua substituição por mensagens do governo ou até mesmo propaganda. Em um sistema pós-capitalista, onde bens e serviços não são mais vendidos por lucro e as empresas não competem mais pela atenção do consumidor, o incentivo financeiro para a publicidade tradicional desapareceria. Outdoor, anúncios em redes sociais, banners pop-up e comerciais de televisão podem não tentar mais vender tênis ou smartphones, mas esse espaço provavelmente não ficaria vazio por muito tempo. Conforme governos ou sistemas centralizados de inteligência artificial assumem a produção e distribuição, essas plataformas poderiam ser usadas para promover novas normas sociais, comportamentos cívicos ou ideologias políticas. Em vez de compre isso, as mensagens poderiam mudar para economize energia, confie no sistema ou participe da sua comunidade. O objetivo não seria lucro, seria influência. A comunicação seria usada para construir coesão, moldar valores ou reforçar a lealdade a novos sistemas de governança. Há potenciais benefícios. Sem anúncios corporativos agressivos, as pessoas podem se sentir menos pressionadas a consumir, manipuladas pela psicologia do marketing e sobrecarregadas pelo materialismo. Os espaços públicos podem se tornar mais calmos, limpos e mais focados em objetivos coletivos como sustentabilidade, saúde ou educação. Em vez de uma marca manipuladora, a comunicação poderia ser mais informativa e socialmente construtiva. Mas também existem riscos sérios com apenas uma voz dominante na mídia. As pessoas poderiam se tornar mais vulneráveis a narrativas dirigidas pelo Estado. Se opiniões dissidentes ou ideologias alternativas forem filtradas, o discurso público pode se tornar restrito e controlado, sem a influência equilibradora de mensagens competitivas ou uma imprensa livre apoiada pela publicidade. A versão da verdade do governo poderia se tornar a única visível. A própria mensagem poderia evoluir para formas mais sutis ou psicologicamente persuasivas. A inteligência artificial poderia personalizar a propaganda individualmente, conhecendo suas preferências, medos e valores para influenciar melhor suas crenças. Em vez de slogans barulhentos, as pessoas podem receber sugestões personalizadas em seus feeds ou dispositivos inteligentes, influenciando pensamentos e comportamentos sem perceber. Enquanto os anúncios corporativos exploram desejos do consumidor, a propaganda governamental poderia explorar a identidade cívica. A perda de uma forma de manipulação poderia facilmente dar origem a outra na ausência do capitalismo. A questão-chave se torna quem controla a narrativa e para qual propósito, e as pessoas serão capazes de distinguir a diferença entre orientação e controle. Obrigado por assistir. Certifique-se de assistir ao próximo vídeo sobre o futuro do mundo